Estou muito feliz com essa série, porque essa série, eu amo o livro de Atos. Talvez é um dos livros da Bíblia assim que eu falo talvez maior autoridade, porque eu estudo demais o livro de Atos, eu gosto muito do livro de Atos. Porque o livro de Atos eu preguei. Quem aqui estava domingo às 11 horas semana passada? Tinha alguém aqui? Bom, se você estava aqui, você participou da primeira mensagem. Mas o livro de Atos é um livro que para mim responde muitas coisas. Primeiro, é um livro que preenche a lacuna entre o fim dos evangelhos, que terminou com a ressurreição de Cristo, sem nenhuma igreja. Passa então pelo livro de Atos, onde durante esse livro a igreja surge através da descida do Espírito Santo. Então, primeiramente em Atos nós vemos o cumprimento de uma promessa de Deus, que ele diz: eu vou ao céu, mas eu enviarei um outro Consolador. Então esse outro Consolador veio sobre a vida dos discípulos e sobre aquelas 120 pessoas que estavam naquela sala esperando, orando. E quando isso acontece, é startado o plano de Deus para que a igreja cresça e o evangelho se expanda. E aí nós vemos essa lacuna sendo preenchida entre o fim dos evangelhos e o começo das epístolas de Paulo, das cartas de Paulo. O evangelho acaba sem nenhuma igreja. O livro de Atos termina com um número crescente, exponencial da igreja cristã e do evangelho perante as pessoas. O livro de Atos também nos mostra a transformação que as pessoas sofrem quando são cheias do Espírito Santo. Pedro, que era aquele homem que muitas pessoas julgam ser um covarde, ter tido uma atitude covarde, 50 dias depois, quando é cheio do Espírito Santo, prega perante pessoas, e em uma pregação, na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem e são batizadas. Aquele que há pouco tempo atrás tinha negado a Jesus com medo de ser perseguido e ser morto, porque naquela época ser cristão não era popular. Não é que nem hoje. Hoje ser cristão é moda, gente. Antigamente existiam os católicos não praticantes. Hoje existem os protestantes não praticantes. São pessoas que pela boa fama dizem: olha só, eu aceitei Jesus, eu sou um evangélico, eu sou um protestante, eu professo da mesma fé, mas tem atitudes completamente contrárias à doutrina que nós seguimos. Então Pedro, cheio de coragem, cheio do Espírito Santo, ora, e 3.000 pessoas, ele faz um sermão muito lindo. Nós falamos semana passada a respeito desse sermão. Ele cita Joel, ele cita Jesus. Pensa uma coisa, aqueles discípulos eram iletrados. A palavra diz, Atos mostra que eles eram iletrados, eram incultos, né? E cheios do Espírito Santo, nós somos capazes de fazer coisas que sem o Espírito Santo nós nunca faríamos. Isso não é lindo? Gente, eu estou falando alguma besteira aqui nesse lugar essa noite? Não? Então vocês estão comigo? Vocês estão cansados? Amanhã é feriado, gente. Hoje nós vamos emendar em uma vigília. Nós sairemos daqui à meia-noite. E amanhã é o dia do trabalho e ninguém trabalha, né? Incrível isso. E vai ser ótimo. Então, fica comigo aqui que vai ser bênção. Brincadeira, eu preciso somente de 1h30 da sua atenção. Quem falou está amarrado aí? 45 minutos da sua atenção é o que eu preciso, amém? Então, Pedro faz esse sermão, um sermão muito bem embasado, muito bem estruturado, onde Cristo era o centro. E nós falamos muito a respeito disso na semana passada, que os olhos da igreja no Brasil hoje precisam voltar ao que a igreja primitiva fazia. E o que a igreja primitiva fazia era pregava Cristo. Não pregava, você é o coração, você é o centro do coração de Deus. Não, arrependa-se, arrependam-se porque é chegada a hora. Jesus Cristo veio para salvar vocês, para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Aí sempre com uma palavra de confronto, sempre com uma palavra de exortação, a igreja cresceu, sabe? Cheio de autoridade. Uma vez caminhando Pedro e João pela porta do templo, pela porta formosa, ao entrarem ali eles veem um homem, e aquele homem pede dinheiro, pedindo esmola, e eles dizem: olha só, eu não tenho prata nem ouro. Aquele homem tinha expectativa de receber algo, mas recebeu algo muito melhor. Ele diz:
Pedro diz: mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou, os seus pés ficaram firmes, ele se levantou e saiu caminhando. Era isso que acontecia na igreja primitiva, mas só acontecia por conta de uma razão: estavam cheios do Espírito Santo. Sabe, todas as curas que nós vemos aqui nesse lugar, é porque o Espírito Santo faz. Sabe, toda a manifestação, talvez palavras de revelação que vocês recebam, é porque o Espírito Santo faz. E o Espírito Santo aponta para a obra redentora de Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para exaltar aquele que merece ser exaltado. Então eu quero e eu peço, por favor, tirem os olhos do homem aqui agora e voltem os seus olhos para Jesus, para o que Jesus pode fazer através da minha vida, sim, até porque eu estou com o microfone na mão, mas não é o Ramon que está falando, e não é o Ramon que vai trazer uma palavra linda de conhecimento, é o Espírito Santo que achou no Ramon um coração disponível para ser usado e abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir que você feche seus olhos um pouquinho. Senhor Jesus, nós entregamos ao Senhor esse tempo, e nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha usar a minha vida. Deus, que o Senhor me diminua mesmo, sabe, para que o Senhor apareça. Deus, que o Senhor tire toda a vaidade, tire todo o ego, tire toda, Senhor, raiz de orgulho do meu coração, assim como o Senhor tire do coração dos teus filhos todo tipo de preconceito, todo tipo de distração, Deus. Que nós possamos estar conectados àquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas hoje. Ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E nós falamos semana passada a respeito disso. Nós demos esse nome, eu dei esse nome ato, porque ato é muito comum em peças e em musicais. Ato se refere a uma divisão ou unidades que compõem uma peça de teatro e podem variar de um a diversos atos. Nós temos alguns queridos aqui, irmãos, que participam do Radassa Musical. Quem já ouviu falar do Radassa Musical? Radassa. Eu queria pedir, quem participa aí, fique em pé aí. O Renan, a Aline, o Diego, a Alana. Tem mais? Alguém aqui que faz... Se vocês puderem, participem, vão lá. Amanhã tem, e o Kaique, que é o diretor lá, vai dar de graça. Meia? Eles conseguem meia, então quem tem interesse vai lá falar com eles. Mas, um ato, ele se refere a esses, a essa unidade que compõe, divide uma peça ou um teatro musical, igualmente para a trama. Lembrando que uma peça dentro de um musical, nós temos diversos personagens, nós falamos aqui, mas existe sempre um protagonista. E o protagonista dessa série, da série 3 atos, se chama Espírito Santo. Amém? Existem personagens importantíssimos, existem personagens como Pedro, como Paulo, como Barnabé, como João, como todos os outros discípulos, mas existe um protagonista e esse protagonista se chama Espírito Santo. Amém? Então nós acabamos semana passada mostrando o que a descida do Espírito Santo gerou na vida daqueles discípulos. E hoje nós vamos falar a respeito de 3 homens. 3 homens que foram tremendamente impactados pelo protagonista dessa série. Personagens que foram usados pelo Senhor, e muito por conta da história deles, do legado que eles nos deixaram e daquilo que eles nos ensinaram, nós hoje temos um caminho para seguir, um rumo. E eu quero que você se atente a isso. O primeiro personagem que nós vamos falar hoje é Saulo. Quem aqui conhece Saulo? Saulo. Hoje todos nós sabemos quem de fato Saulo virou e o quão importante ele foi na construção da história que nós acreditamos e que nós ouvimos. Mas para que nós possamos aprofundar um pouco mais a respeito daquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de um homem como Saulo, nós precisamos entender de onde ele veio, quem ele foi, as coisas que ele fez. Talvez você saiba, eu sei, ele perseguiu os cristãos, mas é muito mais do que isso.
Porque Saulo, ele era um israelita orgulhoso, ele tinha um coração íntegro, ele era um bom homem. Sabe, quando ainda jovem, ele era conhecido por sua paixão e dedicação pelo zelo da casa de Deus. Ele era um zelador da casa de Deus, ele era uma pessoa que cuidava das leis mosaicas perante as pessoas. Foi um homem educado na cidade de Tarso e criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel foi um dos maiores instrutores daquela época, um dos maiores teólogos, um dos maiores professores famosos daquele momento. Saulo foi treinado segundo o rigor da lei, e o seu desejo era zelar por aquilo que Moisés, pela lei que Moisés tinha dado. Moldado por essa tradição e impulsionado pelo seu vigor da sua mocidade, ele acreditava que a missão religiosa que ele tinha era combater o cristianismo até destruir o cristianismo. Isso porque ele acreditava que essa religião, o cristianismo, era uma traição ao judaísmo. Então o seu único objetivo era perseguir os cristãos, porque eles tinham abandonado a lei mosaica e começado a seguir um homem sobre o qual testemunhas afirmavam que tinha ressuscitado dos mortos, e esse homem se chamava Jesus Cristo e se dizia Filho de Deus e o próprio Deus. Acontece que esse homem, Saulo, era um homem muito temido pelos cristãos, era um homem que se gabava do que fazia, era um homem impiedoso, independente se homem ou mulher, perseguia com muita vontade os cristãos, e o seu principal objetivo era erradicar o cristianismo, pois ele acreditava muito que o cristianismo poderia destruir o judaísmo. Muitas pessoas viveram experiências como com Paulo, perseguindo eles, ou então sendo conivente com ações de apedrejamento, ou até mesmo morte. E a Bíblia nos conta a história de Estevão. A Bíblia nos conta que naquela época os discípulos, a igreja estava crescendo, os discípulos tinham muito trabalho, e as pessoas começaram a sentir falta de um cuidado mais pessoal. Então os discípulos se reuniram e falaram assim: olha, é importante que nós nos atentemos apenas à palavra, apenas ao estudo, apenas ao ensinamento, e vamos instituir outras pessoas para que sejam diáconos e para que cuidem dessas pessoas, para que elas não sintam falta de nada. E aí eles fizeram uma assembleia e o povo escolheu Estevão. Estevão foi um dos escolhidos pelo povo para ser um diácono. Estevão tinha todas as qualificações que um bom diácono deveria ter. E não somente isso, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo e operava muitos milagres, fazia muitas coisas em prol da expansão do Evangelho. Atos 6:8 nos revela. Você pode acompanhar aqui, não precisa ficar abrindo a sua Bíblia, que nós vamos ler bastante texto hoje, senão você pode se perder. Mas Atos 6:8 nos mostra, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão estava ali, fazia grandes coisas, então é levado ao sinédrio, onde é acusado falsamente, e Estevão, assim como Pedro e João, quando foram levados ao sinédrio, faz uma defesa contundente da sua fé. Ele confronta o pecado daquele povo. Se você pegar o capítulo 6, e você vai ver o discurso de Estevão, é um discurso poderosíssimo, é um discurso lindo a respeito da sua fé, a respeito dos valores que ele acreditava. Ele dá uma aula para aquelas pessoas, e eu quero ler com vocês o que está escrito no capítulo 7, versículos 54 a 60. Estevão fazendo a sua defesa, tá? Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus.
Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com essas palavras adormeceu ou morreu. E o capítulo 8 começa dizendo que Saulo consentia com a morte de Estevão, ou seja, Saulo estava lá, Saulo era conivente com aquilo. Mas não para por aí, porque Saulo, ele tinha sede de sangue, ele queria de fato acabar com o cristianismo, e ele mesmo conta isso no capítulo 26 do livro de Atos. Eu vou ler para vocês, capítulo 26, versículo 9. Saulo, isso depois já de convertido, contando o seu testemunho, contando quem ele era. Ele diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por toda a sinagoga, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Àquela altura, Saulo era a pessoa certa para aquele trabalho. Um jovem audacioso, cheio de empolgação, cheio de vigor, cheio de vontade de cumprir a lei. E quando ele se dirigia para Damasco, algo inesperado aconteceu. E eu quero te falar que algo inesperado pode acontecer na sua vida. Meu irmão, se aconteceu na vida de Saulo, pode muito bem acontecer na sua. Atos capítulo 9, versículo 3 e 4 diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vocês sabem o que quer dizer Saulo? Alguém sabe o que quer dizer Saulo? Alguns dizem Saulo quer dizer o grande. Não, Saulo não quer dizer o grande, Saulo quer dizer o desejado. Ali Jesus diz por 2 vezes: desejado, desejado, eu te desejei, por que você está me perseguindo? Sabe, os nomes nunca são por acaso. Naquela época, pelo menos, quando você lê o significado do nome, você fala: nossa, tudo a ver com esse personagem, não é verdade? Você olha lá o personagem e você fala: caramba, parece que colocaram um nome depois que ele morreu, para fazer sentido com a história dele. Saulo desejado, como que isso pode acontecer? E aconteceu que o que nós podemos ver é que aquele homem que era rejeitado pelos cristãos, temido pelos cristãos, era um homem desejado por Jesus, que Jesus o buscou quando ele menos esperava. E quando Jesus o chama e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo prontamente responde. Ele estava andando, ele não estava num cavalo, embora pudesse estar, a Bíblia não relata que era num cavalo, mas ele estava e caiu. Fato é que ele caiu com o rosto em terra, cego, sem conseguir ver nada. Ele só ouviu a voz, e prova disso é que outras pessoas também ouviram a mesma voz, mas não viram nada. E quando ele ouve essa voz, ele responde: quem és, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão é uma espada fina, uma espada afiada, usada naquele tempo para domar boi bravo, boi selvagem. Ali Jesus está dizendo: Saulo, eu tentei te acalmar tantas vezes,
Eu tentei te acalmar, você que é um boi bravo, você que é um boi selvagem. Eu tentei te acalmar quando você dava o seu voto para que as pessoas morressem. Eu tentei te acalmar quando a igreja começou a crescer e você viu os discípulos fazendo milagres. Eu tentei te acalmar na morte de Estevão, mas nada disso funcionou. E deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes Deus usa de um aguilhão específico para te trazer de volta para o caminho onde você nunca deveria ter saído. Deus usa o aguilhão muitas vezes para te colocar no prumo. Hoje de manhã eu estava pregando em Campinas e eu preguei essa mensagem também. E uma pessoa que estava lá falou para mim, me encontrou e falou: olha só, eu queria te agradecer, glória a Deus por essa mensagem. Hoje eu entendo muitas coisas do que eu vivi. E eu não entendi muito o que ela estava me dizendo. Ela falou: eu sofri um acidente no dia 31 de dezembro. E ela estava com esse braço paralisado assim, o braço esquerdo. Ela falou: eu estou recuperando o movimento do meu braço, mas eu quebrei o fêmur, acho que é isso, em 4 lugares. E os médicos disseram que eu não tinha mais condição de mexer os meus braços, mas eu vou recuperar em nome de Jesus. E o que eu entendi é que Deus usou de um aguilhão para me trazer de volta para o prumo, porque eu estava priorizando todas as coisas, menos aquilo que Deus colocou de mais importante na minha vida, que era a palavra dele e a minha família. E eu fiquei um tanto quanto comovido, porque você ter esse tipo de entendimento, ainda mais ela, que era uma pessoa que precisa das suas mãos para trabalhar, uma cabeleireira. E muitas vezes esse aguilhão pode ser o fim de um relacionamento, pode ser uma porta que se fecha, pode ser uma situação complicada que você vive. E então você começa a conhecer o caráter bondoso de Deus. Sabe? Deus desejava Saulo com tanta força. Saulo tinha tido a oportunidade de ser transformado muitas vezes. Ele viu os discípulos operando um milagre, ele viu Estevão. Estevão repete exatamente aquilo que Jesus repetiu naquela cruz. Deve ter sido muito forte essa experiência, mas nenhuma experiência foi tão forte para Saulo quanto a experiência onde ele sentiu de fato o amor de Deus, o amor daquele que o encontrou. Nós temos ouvido muito nas igrejas: Deus te ama, Deus te ama, Deus te deseja. Isso de fato é verdade. E eu estou aqui para te falar, talvez você não seja um perseguidor de cristão, e eu espero que você não seja um assassino de cristão, até porque se você for, o seu primeiro alvo sou eu que estou aqui. Mas o que eu quero te falar é que talvez você não seja desejado pelas pessoas, talvez por conta da sua postura, por conta da sua arrogância, por conta dos seus exageros, mas Deus de fato te ama tanto, te deseja tanto, que Ele te chama com a mesma intensidade que Ele chamou Saulo. Sabe que o sim de Saulo transformou a história dele, mas além de transformar a história dele, nos trouxe uma contribuição muito significativa para o tempo onde nós vivemos hoje. Saulo foi desejado por Deus, um homem que nenhum cristão desejou, Deus desejou. Eu quero que você pare para refletir um pouquinho. Existem pessoas na nossa vida que nós desejamos rejeitar. Isso não é bíblico, nós não devemos fazer isso, mas não sejamos hipócritas. Existem pessoas que passam pelas nossas vidas e causam tanto estrago, que era melhor que não tivessem passado. Sabe a pior das pessoas que já passou pela sua vida? Deus deseja ela. Deus deseja exatamente da mesma forma como Ele te deseja. Talvez você tenha sido a pior pessoa que tenha passado pela vida de alguém. Já parou para pensar nisso? E Deus te deseja o mesmo tanto, porque o amor dele transcende o nosso entendimento, ultrapassa aquilo que nós entendemos por algo justo ou algo bom.
Nós nunca iremos compreender o tamanho do amor de Jesus, mas fato é, Ele te deseja. Ele te deseja. E qualquer palavra contrária que Satanás tente lançar sobre a sua mente, você tem autoridade para repreender e dizer: Ele me deseja. Amém? Glória a Deus. Saulo significa o desejado. E o segundo personagem que nós vamos abordar no dia de hoje é Ananias. Ananias. Embora na Bíblia apareçam alguns personagens com esse nome, obviamente, se falando da vida de Saulo, você já sabe mais ou menos que é o homem que se encontrou com Saulo e levou o evangelho até ele. Somente no livro de Atos nós temos relato de 3 Ananias. Primeiro, Ananias é o marido de Safira. Ambos morreram porque mentiram ao Senhor, disseram mentiras e, enfim, está lá no começo de Atos, você pode ver. Existe esse segundo Ananias que nós falaremos hoje, e existe um terceiro Ananias, citado lá no capítulo 22 do livro de Atos, onde o historiador Flávio Joséfo registra que esse último Ananias exerceu o ofício de sumo sacerdote, indicado por Herodes aproximadamente entre os anos 48 a 59 depois de Cristo. Esse último Ananias era um homem rico e poderoso, mas também cruel e violento. Esse Ananias é o último Ananias, é o Ananias que, quando nós lemos o livro de Atos, é aquele que Paulo fala, paredes brancas, sabe aquele versículo? Alguém conhece esse versículo? Que Paulo dá aquele sermão naquele cara, e aí toma uma invertida, porque ele não poderia falar dessa forma com o sumo sacerdote, e existem algumas explicações por parte dos teólogos, o porquê que Saulo agiu dessa forma, perante esse Ananias. Uns acreditam que é porque ele de fato não estava enxergando muito bem e não o reconheceu. Outros acreditam que Saulo sabia muito bem, mas no seu momento de fúria, acabou falando aquilo que pensava, e com medo das consequências, deu uma rateada, voltou atrás e disse: eu não sabia que você era esse cara, era o sumo sacerdote e tudo mais. Mas fato é que as atitudes desse Ananias, desse último Ananias, fez com que ele fosse um homem impopular, sendo deposto pelo rei Agripa lá em torno de 59 e assassinado um pouco antes da Revolução Judaica. É importante que você saiba disso, porque muitas vezes nós confundimos os personagens por conta de nome, tá? Então, o Ananias que nós trataremos não é o Ananias marido de Safira e nem é o Ananias sumo sacerdote. Nós vamos falar sobre esse segundo Ananias, e o significado do nome Ananias é: Deus é gracioso. E Deus é gracioso, e se mostrou gracioso na vida de Paulo através de Ananias. E aí você vai falar: cara, o nome tem tudo a ver com o personagem mais uma vez, né? O caminho de Ananias, deixa eu pegar aqui que eu perdi o que eu estava falando. Deus é gracioso. E de fato Deus é gracioso tanto com Ananias quanto com aqueles que cruzaram o caminho de Ananias. E o próprio Paulo descreve muito bem quem era Ananias. Lá, se nós lemos Atos capítulo 22, mais uma vez ele contando a sua história, o seu testemunho, ele diz: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bons testemunhos de todos os judeus que ali moravam. Isso já o torna um homem especial. Pregar para um cara como Saulo, na época, fez dele um homem muito diferente. Imagina Deus falando para você: olha só, você vai pregar para o próximo avivalista desse tempo. Você não ia ficar muito feliz? Eu fico imaginando aqueles que levaram a palavra, o evangelho, por Billy Graham. Eu fico imaginando a alegria das pessoas vendo os frutos através da vida de um homem, Billy Graham, que mesmo após a sua morte continua impactando as pessoas por conta de uma palavra tão linda, tão profunda e tão verdadeira. Eu fico imaginando para os dias de hoje, aquele que levou a mensagem para Reinhard Bonnke, que é um grande missionário, também faleceu recentemente devido ao câncer, mas as suas cruzadas tinham 6 milhões, 15 milhões de pessoas lá na África. Eu fico imaginando aquele que levou a mensagem para o apóstolo Lamartine, que tem uma influência muito grande nos dias de hoje. Todas essas pessoas que levaram o evangelho para essas pessoas que são expoentes do evangelho, tem sim que
cara que se orgulhar do fato. Tem sim que olhar e falar: obrigado, Senhor, porque o Senhor me colocou na história, e o Senhor através da minha mensagem existe um legado de centenas de milhares de pessoas que estão caminhando com Cristo. Mas Ananias só se tornou esse homem porque obedeceu a uma ordem dada pelo Espírito Santo. Obediência, fala comigo, obediência. Obediência não é algo tão comum nos dias de hoje, não é verdade? Os crentes torcem o nariz. É a realidade, não é algo legal de se fazer obedecer. Mas eu quero lhe falar que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então obedeça aquilo que Deus diz. Se Deus te colocou no caminho de alguém, obedeça exatamente aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Sabe, se nós pegarmos a história de Ananias, Saulo sai de Jerusalém com uma carta, onde ele poderia perseguir os cristãos no caminho, e ele estava indo direcionado a uma cidade chamada Damasco. Ele tinha um rumo, ele tinha um ponto final, que ele iria chegar naquele lugar, ia acorrentar os cristãos, levar preso, e esses cristãos poderiam ficar presos durante um longo período, ou poderiam ser mortos. Saulo sai daquele lugar, no caminho tem um encontro com Deus, você sabe o que acontecia, e quando Saulo cai, a voz audível fala com ele fala: tudo bem, Senhor, eis-me aqui, Ele não fala exatamente isso, mas diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Aí ele fala a respeito de recalcitrar contra os aguilhões, e ele diz: vá até a rua chamada direita, e lá espere por um homem chamado Ananias. Enquanto Deus estava fazendo algo na vida de Paulo, Deus também estava fazendo algo na vida de Ananias, testando a sua fidelidade e a sua obediência. Sabe, às vezes nós não entendemos como as coisas de Deus funcionam, e você não precisa entender, você precisa obedecer, porque você não sabe o que Deus está orquestrando na outra ponta. Deus está fazendo algo através da sua vida, mas você não sabe o que está acontecendo com as pessoas que vão cruzar no seu caminho. E foi exatamente isso que aconteceu com Ananias. Vamos ler Atos capítulo 9, versículo 10, diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai-te à rua chamada à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Primeiro ponto que você precisa entender aqui: Ananias reconhecia a voz de Deus. Ananias sabia que era Deus quem estava o chamando. Deus não precisou chamar Ananias 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Deus não precisou molhar a lã de um canto, como fez com Gideão. Deus não precisou. Deus chamou Ananias, e Ananias prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Acontece que para algumas missões, nós fingimos que nós não ouvimos a Deus, e Deus fala: Ramon, preciso que você vá falar com tal pessoa. E eu falo: tem um ruído aí, eu não consegui captar a mensagem de Deus. Será que o Senhor poderia repetir? Às vezes Deus manda com que você encontre com aquele seu amigo que falou mal de você ou te tratou de forma errada, e prontamente a gente fala: não vem de Deus, não é de Deus. Mas eu quero te falar que se Deus falar e você reconhecer a voz de Deus, simplesmente obedeça. Ananias estava lá de boa, tranquilão, e foi convocado para fazer algo àquela altura que era muito perigoso. E o fato é que Ananias não estava com muita vontade de fazer o que Deus havia lhe pedido. Versículo 13 diz assim: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele aqui trouxe uma desculpa, e talvez um ponto muito convincente,
daquilo que ele estava sentindo naquele momento. Ele não sabia se de fato Saulo estava tramando alguma coisa, tinha planejado alguma coisa, se aquilo era um teatro, ou se aquilo era realmente algo que tinha acontecido, uma transformação genuína na vida dele. Eu imagino o medo que Ananias estava ali sentindo. Meu irmão, eu vou perante o leão, e eu não sei se esse leão está banguelo de fato, ou se esse leão tem dente e está pronto para me comer. Mas o Senhor disse para ele: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Pensa, um homem que causou tanto sofrimento para os cristãos, agora sendo ensinado pelo próprio Deus que vale sofrer pelo nome de Deus. Isso é lindo, cara. Você está pronto para sofrer pelo nome de Deus? Vamos ser sinceros, você está pronto para sofrer pelo nome de Deus? Você está pronto para acabar com amizades pelo nome de Deus? Você está pronto para andar por caminhos que você não queira andar pelo nome de Deus? Deixa eu te falar, o Evangelho ele precisa gerar isso na sua vida. Meu irmão, Ananias explica para o Senhor por que ele não queria. A fama de Saulo não era boa, mas muitas vezes nas nossas vidas é exatamente assim. Nós conhecemos as famas das pessoas, sabemos do que são capazes de fazer e não queremos obedecer com medo de nos machucarmos. Quem não se expõe não conquista. Ananias só se tornou um homem relevante porque decidiu obedecer, decidiu se expor e decidiu fazer exatamente aquilo que Deus tinha mandado que ele fizesse. Sabe, nós sabemos que Deus é capaz, todo mundo acredita aqui que Deus é capaz de transformar qualquer pessoa, amém? Amém? Aí você conhece alguém na sua vida, você com certeza conhece alguém que você fala, esse Deus pode fazer, mas esse aqui é impossível de se converter. Quem conhece alguém assim? Esse é impossível de se converter. Aí Deus vem e faz a obra, se apresenta aquela pessoa fica apaixonada por Jesus e tem uma vida transformada, e você confia que Deus pode fazer, e você vê o cara falando, uau, eu mudei, e aí você fala, será que mudou mesmo? Será que essa mudança é verdadeira? Será que foi Deus quem mudou? E aí você começa a levantar possibilidades. Eu acho que ele está doente, e aí ele correu para Jesus. Eu acho que ele está brigado com a namorada. Eu acho que ele está brigado com a esposa. Ao mesmo tempo que nós acreditamos que Deus pode fazer, quando Deus faz, muitas pessoas duvidam daquilo que ele fez. Ao mesmo tempo que nós acreditamos, muitas vezes nós não nos expomos por conta de medo, por conta das incertezas do que pode nos ocorrer. Mas eu quero te falar uma coisa, se nós confiarmos naquilo que Deus está nos pedindo, se nós obedecemos, sempre será benéfico para nós. Quando Deus te pede algo e você obedece, sempre gera benefícios na sua vida, uma vez que você consegue ver o cuidado, e quando você se sente usado, é uma sensação extraordinária. Você pode perguntar para qualquer um que serve na casa de Deus, quando nós vemos uma coisa e quando você se sente usado por Deus, não existe sensação mais maravilhosa de, uau, Deus me usou. Deus me usou. Mas além de ser benéfico para você, é benéfico também para aquele que Deus coloca nos nossos caminhos. Embora Saulo fosse desejado por Deus, não era desejado por Ananias, não era um homem desejado pelos cristãos. Mas Ananias traz uma lição aqui primordial. Se você deseja obedecer a Deus, pouco importa aquilo que você pensa. Se você deseja obedecer a Deus, se você não concorda, azar o seu. Senhor, eu vou, mas eu não concordo. Deus não te perguntou.
Deus simplesmente te pediu, e cabe a você obedecer ou não obedecer. E uma boa decisão vai trazer boas consequências. Uma decisão onde você caminha em desobediência vai trazer outras consequências. Deixa eu te falar, muitas pessoas passaram pelas suas vidas, eu tenho certeza disso. E um dia todos nós estaremos na presença de Deus, e Deus vai mostrar para cada um de nós: essa pessoa você deixou passar, essa você deixou passar, essa também você não teve coragem de falar. E todos nós vamos prestar contas. E eu não estou aqui te lançando culpa, eu estou aqui te trazendo uma verdade, porque o ID não serve somente para os pastores e líderes dessa igreja. O ID serve para cada um daqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deixa eu te falar uma coisa, esteja pronto, porque a qualquer momento, alguém muito indesejado pode bater na sua porta. Esteja pronto, porque a qualquer momento, alguém muito improvável pode cruzar o seu caminho, ou você pode ser o improvável que vai cruzar o caminho de alguém. Nós não sabemos quantos seguidores Ananias tinha nas suas redes sociais. Nós não sabemos quantos inscritos no canal do YouTube Ananias tinha em suas redes sociais. Lógico que isso é uma brincadeira, gente. Não existiam redes sociais, só YouTube na época. Nós não sabemos o quanto de influência Ananias tinha perante aquele povo. Nós sabemos que ele era um homem cheio de Deus, mas nós não sabemos se ele era um líder de uma sinagoga. O fato é que ele era um homem disponível, e talvez alguém improvável, que levou a palavra para alguém indesejado. Não importa o seu desejo, eu não acho que eu tenho que fazer isso. A Bíblia diz, faça. A Bíblia não abre para que você tenha discussão. Você quer discutir com a Bíblia, cara? Você não concorda com a Bíblia? Manda um e-mail, saque@cel. Põe lá, aos cuidados de Jesus. A Bíblia não abre, a Bíblia não te dá margem para condições onde você pode ou não pode obedecer. A palavra de Deus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer demonstrar amor perante Jesus? Obedeça. É simples, ao mesmo tempo complexo. Mas a obediência é um ato de amor extraordinário. O sucesso aos olhos de Deus se dará quando a vontade dEle estiver alinhada ao seu ato de obediência. Esse é o sucesso, a vontade dEle, a obediência que eu tenho em fazer a vontade dEle. Eu faço por amor, eu faço porque eu quero agradá-lo, e eu faço porque eu entendo que os planos dEle são infinitamente melhores e superiores aos meus. Ananias decidiu obedecer, e mais do que isso, decidiu fazer valer do nome que ele tinha, e do significado do nome dele. Deus é gracioso, perante a história péssima daquele homem. Olha lá, Atos 9, capítulo 17, Atos capítulo 9, versículo 17, diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Fique cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, o nosso protagonista mudando a história de um homem. Cheio do Espírito Santo, assim como aqueles discípulos, quando tiveram medo, depois de Pedro e João terem sido levados ao Sinédrio e foram ordenados que parassem de pregar o Evangelho, e eles disseram: convém que eu faça o que? A sua vontade ou a vontade de Deus? Eles não tinham o porquê mandar açoitar ou matar João e Pedro, então decidem soltá-los. E quando eles encontram com outros discípulos, aqueles outros discípulos, reunindo em oração, intercedendo, ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam com maior intrepidez e ousadia.
É isso que o Espírito Santo faz quando Ele vem nas nossas vidas. Ele muda a nossa personalidade, Ele muda as nossas características. Ele faz você uma pessoa que era um reclamão da vida, para um homem grato, para uma pessoa com coração de gratidão, porque você reconhece que a bondade e a graça dEle é infinitamente superior às suas frustrações. Mais uma vez, o ministério de Saulo só começou quando ele então foi cheio do Espírito Santo. Versículo 18 diz assim: imediatamente lhe caíram aos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Nós precisamos estar prontos quando Deus nos chamar. Nós só seremos usados por Deus se, em obediência a uma ordem, nos dispusermos a servi-lo. Esteja pronto. E isso só acontece quando nós temos uma vida com Deus. Nós não sabemos o momento em que alguém improvável vai cruzar o nosso caminho, ou nós não sabemos o momento em que nós cruzaremos o caminho de alguém. Fato é, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Você tem um propósito. Deus quer te usar. Seu propósito talvez não seja apenas mídias sociais, para quem trabalha na igreja, ou house mix, ou louvor. Nós temos algo muito poderoso dentro de nós, que é o evangelho da salvação. E mostrar para as pessoas o evangelho que me beneficiou diretamente, mesmo sem eu merecer, pode fazer na vida de qualquer um a mesma coisa que fez na minha. Saulo foi transformado quando Ananias impôs-lhe a mão e ele foi cheio do Espírito Santo. Amém? E o terceiro personagem que nós vamos falar hoje é Paulo. Uau, mas você falou de Saulo, Paulo. Você vai entender um pouquinho mais. Quando Saulo se converte, Deus muda tudo na história dele. Deus muda o seu RG, o seu CPF. Deus entrega um novo passaporte, uma nova cidadania e diz: a partir de hoje não se chamará mais Saulo, passarás a ser chamado Paulo. Amém? Não, amém não, gente, porque essa não é a história certa. Mas nós muitas vezes ouvimos essa história, não é verdade? Olha só, Saulo estava a caminho de Damasco no seu cavalo muito lindo, então ele cai do cavalo de cara no chão, então uma luz muito forte vem sobre o seu rosto e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir de hoje não se chamará mais Saulo, mas passará a ser chamado Paulo. E aí a gente, uau, que história incrível, Deus mudou o nome de Paulo. Não, Deus não mudou o nome de Paulo. O que acontece, olha só, para você entender, capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse blá 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 blá, e continua dizendo: havia uma prática muito comum entre os judeus de adotar cognomes. Cognome é a substituição comum do nome de alguém, ou uma nomeação acrescentada ao próprio nome, ou então um apelido dado, enfim. Muitos desses judeus daquela época tinham dupla nacionalidade, assim como Saulo tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu e também era romano. Vamos ver alguns dos exemplos que a Bíblia nos mostra. Atos 1, capítulo 1, versículo 23. Quando eles estavam ali decidindo quem seria um novo discípulo que substituiria Judas, né? Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, apelidado Justo, e Matias. No capítulo 13 diz assim: na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, cognominado então chamado Níger. Acredita-se muito que Saulo adotou esse nome quando ele estava sob o domínio dos romanos, uma vez que costumeiramente, quando eles estavam presos, eles eram abusados fisicamente, abusados verbalmente, eles eram humilhados pelas autoridades. E quando Paulo apresentava a sua credencial de cidadão romano, a tratativa mudava. O tratamento era completamente diferente. Ele tinha prerrogativa para apelar e ser julgado por César. O tratamento que um judeu recebia
que um judeu recebia dos romanos era diferente do que um romano recebia dos romanos. Muito por conta disso, a partir do capítulo 13, não se vê mais Saulo na Bíblia. Nós conseguimos ver Paulo, porque as viagens missionárias de Paulo se acentuam naquele período. Nesse personagem nós precisamos compreender a transformação que o Evangelho gerou na sua identidade. Então, Saulo, congominado Paulo, apelidado Paulo, usava o nome de Paulo por quê? Porque perante os romanos, que era quem cuidava da guarda naquele tempo, ele recebia um tratamento diferente. Ele receberia um tratamento mais justo, mais correto, mais adequado. Mas mais do que nome, o que o Espírito Santo fez na vida dele transformou de fato a sua identidade. Capítulo 9, versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em judeus os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Meu querido, quando Deus muda a sua história, uma das formas mais preciosas que Ele tem de impactar vidas é através do seu testemunho. Todo mundo aqui tem um testemunho. Você sabe que uma vez eu fui fazer uma viagem missionária para Honduras, e eu fui cuidar de jovens americanos, né? Eu era o responsável por 10 jovens americanos, e entre 16 e 18 anos, e no momento das nossas devocionais de manhã, antes de sair para campo, nós estávamos falando de testemunho, e eu contando um pouco da minha história. E é engraçado, porque americano é todo quadradinho, e a gente brasileiro, principalmente quem se converteu mais para frente, tem uma história toda desajeitada, né? E aí eu conversando com eles, contando: eu já tomei uma tesourada, e Deus fez isso, salvou a minha vida. E eles ficavam: uau. E aí um desses meninos, e eu contando a importância do testemunho, um desses meninos levantou e falou assim: eu não tenho um testemunho. Eu falei: cara, como? Me conta a sua história, vamos achar um testemunho na sua história. E ele falou: olha, eu cresci num lar evangélico, meus pais sempre frequentavam, minha família é linda, é muito bem estruturada, eu tenho um ótimo relacionamento com os meus pais, eu sou virgem, eu ainda não casei, eu sou virgem, eu nunca me desviei, eu tenho uma vida feliz, eu jogo futebol americano, eu sou peça importante no time. E ele foi falando, eu falei: cara, olha que testemunho incrível de Deus na sua vida. Só o fato de você não experimentar as coisas que eu experimentei já é um testemunho, porque eu tenho certeza que você teve oportunidades. O fato é que você decidiu por não fazer. E ele falou: uau. Eu falei: o seu testemunho é muito mais bonito do que o meu, porque é muito mais difícil se manter santo do que experimentar esse tipo de situação que eu experimentei. É muito fácil, eu cedi, você nunca cedeu. Deus seja louvado através da sua vida, amém? E nós vivemos em um tempo onde nós precisamos validar os testemunhos. Sabe, eu fiz propaganda e marketing, sou formado em propaganda e marketing. Alguém mais aqui é propaganda e marketing, publicidade e propaganda? A pastora Mariana, todo mundo, vocês que estão aí, vocês sabem muito mais do que eu, porque o que eu estudei não me serviu de nada. É brincadeira, me serviu durante um tempo que eu trabalhava com vendas. Então você aprende estratégias de venda, plano de venda, mas eu lembro das matérias, porque a partir do segundo ano eu me dediquei mesmo. Eu me dediquei para me formar bem, conseguir, sabe, aproveitar o máximo que eu pude. Quem faz propaganda e marketing sabe, ou propaganda e publicidade, sabe que existem inúmeras formas de você vender um produto, de você comunicar o que você quer passar através desse produto. Existem muitas estratégias que podem ser adotadas, e hoje existem as cabeças brilhantes que trabalham nesse mercado e mexem com as cores que trazem o prazer. Enfim, cara, é muita coisa que acontece até que um produto seja lançado. Mas eu quero te falar que não existe uma propaganda tão efetiva quanto o boca a boca. Quem fez propaganda e publicidade quer discordar de mim nesse ponto?
Deixa eu falar uma coisa: não existe propaganda mais importante do que a indicação, você emprestar sua credibilidade em prol de algo. A nossa igreja é uma igreja que tem uma relevância nas mídias sociais. Pode até ter, mas pode ter certeza que você não vai convencer as pessoas a virem a essa igreja por conta do número de seguidores que nós temos no Instagram ou no YouTube. Se você chegar para essa pessoa e falar assim: olha só, eu vou a essa igreja, o Espírito Santo se move, Deus é pregado lá e Cristo é o centro, aí sim você tem uma grande chance dessa pessoa vir. Não adianta ações publicitárias, campanhas que nós possamos fazer, nada é mais importante do que o boca a boca. Continua sendo a forma mais efetiva de se propagar o Evangelho. O testemunho dá para outras pessoas a oportunidade de que elas enxerguem aquilo que Deus fez na sua vida. Quem você era antes do Evangelho e quem você é agora, depois de receber o Evangelho da transformação. A grande questão é que, se o Evangelho que tem sido apresentado por você não tem gerado testemunhos e transformação na vida de outras pessoas, é necessário que você pare um pouquinho e faça uma reflexão, porque talvez o seu testemunho não seja condizente com a realidade que você tem vivido, com a forma que você tem se portado. Então você diz: Deus transformou e hoje eu sou uma pessoa muito mais amorosa, e você trata outras pessoas com raiva, com falta de simpatia, com falta de compaixão. Isso que você está pregando não é uma verdade que você foi transformado. Aquele que bebeu da fonte da vida nunca mais quer ter sede, sabe? Se nós pegarmos a igreja primitiva, todos aqueles que foram encontrados pela obra salvífica de Cristo mudaram suas atitudes. Olha que valor incrível você possui, olha que mensagem tremenda você possui. Você tem a oportunidade de mostrar para todos os que estão à sua volta o quão bom Deus é na sua vida. Independente da área que você atua, as pessoas podem enxergar e podem ver quem você era antes de Jesus e quem você é agora. Antes de Cristo, Saulo era um perseguidor, um assassino, um homem arrogante, prepotente pra caramba, um cumpridor ferrenho da lei. E depois de Cristo, se tornou um homem amoroso, com uma revelação linda e profunda sobre a graça. Olha só, na lei mosaica, na lei de Moisés, era 100% o homem cumprindo a lei e nada de Deus. Deus deu a lei, o homem cumpria. Na graça, na revelação da graça da nova aliança, é 100% Deus. O nosso papel é simplesmente aceitar a obra de Jesus nas nossas vidas e vivermos em conformidade com o que Ele nos pede para que nós façamos. Nos abstenhamos do pecado e tenhamos uma vida em santidade e consagração. Saulo foi aos extremos, de cumpridor da lei para a pessoa que pregou a graça. Não existe outra pessoa que fale tanto sobre graça na Bíblia que Paulo. Aquele que cumpria a lei, que desejava que as pessoas que não cumprissem a lei fossem mortas, entende então que ele precisa transformar a sua vida. E quando nós somos confrontados pela obra do Espírito Santo em nossas vidas, nós entendemos nossa identidade. E quando nós realmente compreendemos tanto a grandeza da nossa identidade e chamado espiritual, quanto ao mesmo tempo nossas próprias fraquezas e falhas, nós nos tornamos pessoas humildes. O principal ponto do Evangelho, além da salvação, é te tornar uma pessoa humilde, é fazer com que você não se ache autossuficiente. Você não é merecedor do céu, você não é merecedor da graça de Deus. Nós não somos merecedores de nada, mas a graça de Deus nos conquistou, e graças a Deus por essa graça linda derramada sobre as nossas vidas. Paulo, o maior dos apóstolos aos nossos olhos, se sentiu o menor dos apóstolos. E olha que engraçado, Saulo era o desejado, e sabe o que Paulo significa? O menor.
O Saulo, o desejado, congominado. Paulo, o menor. Olha como os nomes fazem sentido. 1 Coríntios 15:9 diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo disse isso aproximadamente 21 anos após a sua conversão. Se nós pegarmos que a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, na verdade houve 4 cartas para a igreja de Corinto, só 2 foram mostradas, porque as outras 2 se perderam. Mas nessa carta, Paulo escreveu em torno do ano de 55 depois de Cristo. E se nós pensarmos que Paulo se converteu no ano 34 depois de Cristo, nós estamos falando de 21 anos onde o Espírito Santo trabalhou na vida dele. Paulo se converteu e não foi o maioral logo de cara. Quando ele foi fazer o trabalho com Barnabé, era Barnabé e Paulo. Era Barnabé antes e Paulo depois. E muitas vezes Deus vai te colocar embaixo de lideranças. Embora você tenha um potencial incrível de crescer, Deus vai te colocar sob lideranças para que Ele trabalhe em você antes de te levantar. As pessoas não querem correr a corrida, elas só querem o prêmio. Paulo soube viver o processo, soube entender essa caminhada, e não somente se sentia menor dos apóstolos, como se sentia o menor dos santos. Efésios 3:8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E acaba, aquele homem que era arrogante, que se achava o mais incrível cumpridor da lei, o mais santo de todos, termina a sua vida basicamente dizendo que era o maior dos pecadores. 1 Timóteo 1:13-15 diz assim: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou um principal. A transformação através do Evangelho, ela precisa te tornar uma pessoa mais humilde. Ela tem que fazer com que você enxergue que por mais que você tenha inúmeras qualidades, por mais que você seja bom no seu trabalho, por mais que você seja excelente naquilo que você faz, você continua sendo pecador e precisa do favor e da graça de Deus na sua vida. Paulo entendeu isso, e por conta dessa revelação, o seu ministério foi muito efetivo. O menor, Deus fez do menor o maior e o mais relevante dos apóstolos de todos os tempos. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. Meu primeiro apelo eu quero fazer para você, que entrou aqui hoje pela primeira, segunda, terceira vez, mas que nunca fez uma oração de entrega para Jesus. Sabe, semana após semana nós temos visto Deus operando milagres e vidas conhecendo a Jesus Cristo. Saulo era um perseguidor, era uma pessoa sem valor aos olhos dos cristãos, muito pelo contrário, era odiado pelos cristãos, mas era um homem muito desejado por Deus. E quando teve a oportunidade de ser confrontado por Jesus, que com palavras de amor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não conseguiu resistir a esse amor. E prostrado, decidiu então obedecer a Jesus. Foi até a rua chamada direita, se encontrou com um homem
Ananias orou, foi cheio do Espírito Santo e teve a sua história transformada e se tornou em um baita de um exemplo, ainda nos dias de hoje, há mais de 2000 anos. Talvez você não se sinta desejado, talvez você não se sinta amado, talvez você nem entenda quem de fato é Jesus ou o que Ele espera de você. Mas da mesma forma que Jesus tinha um plano para Saulo, quando Ele diz para Ananias: esse será o homem que vai levar a minha palavra perante reis, perante os gentios, Deus já tem um plano estipulado para você. Só que para esse plano ser executado, você precisa dizer o mesmo sim que Saulo disse. Você precisa se colocar à disposição de Jesus e falar: Jesus, o Senhor mudou a identidade de Saulo, o Senhor pode mudar a minha identidade. O Senhor transformou o coração de Paulo, o Senhor pode transformar o meu coração. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, e eu não estou aqui mais uma vez te convidando para que você se torne um religioso, eu estou aqui te convidando para que você experimente o mesmo amor que Saulo experimentou. Eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver, se você deseja entregar o seu coração para Jesus. Pode levantar o mais alto que você puder. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o coração? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o seu coração para Jesus? Fique com a sua mão levantada, nós vamos orar por você. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Deus está nesse lugar porque Ele quer resgatar a sua identidade, transformar a sua história. Fique com as suas mãos levantadas. Se você puder se colocar em pé, você que levantou as suas mãos, se você puder, se coloque em pé agora e nós vamos orar. Melhor, se você puder, saia do seu lugar, se exponha. Lembra que eu disse a respeito da exposição? Quem não se expõe não conquista. É tempo de você se expor. Nós não vamos te pedir nada, eu não quero nada de você. Quem quer algo é Deus, e Deus quer o seu coração. Sai do seu lugar, você que levantou a mão aí atrás. Vem aqui à frente, não tem vergonha não, meu irmão, pode vir. Vamos orar. Tem mais alguém? Eu vi alguém levantando a mão lá atrás, não quer vir, está com vergonha? Jesus não teve vergonha naquela cruz por você, viu? Existe mais alguém? A igreja fica com os olhos fechados, por favor. Queria pedir que apagassem as luzes um pouquinho aqui, porque eu sei que existem mais pessoas que desejam entregar o coração para Jesus. Talvez você não esteja encontrando coragem de sair do seu lugar, mas eu declaro em nome de Jesus que toda cadeia está quebrada em nome de Jesus, que você é livre para entregar o seu coração hoje, que você é livre de toda amarra, de todo peso, de toda vergonha, em nome de Jesus. Deixa eu te falar, você precisa se expor para que Deus transforme a sua vida. Mais uma vez, se você deseja, levante do seu lugar, saia do seu lugar agora. Esse é o dia que o Senhor fez para que você tenha um encontro verdadeiro e genuíno com Ele. Não fique no seu lugar, não deixe com que o medo te paralise. Aqueles que têm medo não conseguem avançar. Se você não tem coragem, pede para a pessoa que está do seu lado trazer você aqui à frente. Você veio com alguém provavelmente. Fale para essa pessoa: me ajuda, eu não estou conseguindo sozinho. Eu quero ir, mas eu estou com vergonha. Simplesmente venha. Pede para alguém te ajudar. Você tem a oportunidade de fazer isso agora. Se você está na internet e também deseja fazer essa oração, nós temos um QR Code aparecendo na sua tela, e você pode fazer essa oração conosco. Eu queria pedir que você que está aqui, coloque a mão no seu coração, que você ore assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Jesus Cristo, eu confesso que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Senhor, muda a minha história, e eu declaro que eu serei fiel ao Senhor todos os dias. Escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Eu queria dar um abraço em vocês. Eu queria pedir para minha esposa Érica, se ela puder abraçar as mulheres. Eu vou dar um abraço nos homens, para que essas pessoas sejam cheias da presença de Deus.
Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa mensagem, por essa palavra, Deus. Deus, talvez nós não sejamos Saulos, mas nós queremos ser como Ananias, Pai, que obedeceu a sua vontade, mesmo com suas ressalvas, Deus. Nós queremos obedecer ao Senhor sem medir as consequências, Pai. Sabe, sem o medo da exposição. Nós queremos que o Senhor tenha o nosso coração e seja algo verdadeiro, algo integral, Senhor. Que seja o nosso coração por inteiro, não simplesmente parte dele, parte das nossas atitudes. Deus, que o Senhor nos encha, assim como o Senhor encheu a vida de Paulo e transformou a história dele. Nós te agradecemos porque por conta dessa revelação profunda, nós temos o entendimento de que o Senhor é gracioso, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é um bom Pai, de que o Senhor cuida de nós e deseja cada um de nós, Deus. Nós pedimos, Deus, que essa mensagem fique guardada nos nossos corações, mas que gere transformação, Deus, que gere uma mente que pense de verdade, Senhor, a respeito das nossas atitudes. Sabe, Deus, não é a respeito hoje da expectativa que nós temos naquilo que o Senhor pode fazer, mas Deus, qual é a expectativa que o Senhor tem sobre aquilo que nós podemos fazer para o Senhor, Deus? Deus, será que nós estamos suprindo essa expectativa? Será que nós estamos sendo leais ao Senhor, cumprindo o nosso propósito e o nosso chamado? Deus, que essa reflexão seja feita por cada um dos teus filhos, por cada um dos teus filhos, Deus. Que eles sejam confrontados pela sua palavra e que eles sejam transformados pelo Evangelho. Nos torne mais humildes, Deus, para que nós possamos parecer ainda mais contigo, em nome de Jesus.